graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos, também com todos aqueles que nos acompanham pela internet, pelas plataformas disponíveis nesse momento. Nós estamos dando início ao culto, com o momento da devocional, o culto ao Senhor e também logo depois a escola dominical. Nós vamos convidar a todos, aos que estão aqui também, aos que estão em casa, que baixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor, a oração de adoração, e logo depois estaremos louvando o nome do Senhor e também lendo a sua palavra. Vamos orar. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado e bendito seja o teu santo nome, exaltado seja, Senhor, entre todas as nações. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, agradecemos pelo milagre da vida no dia de hoje, pela bênção derramada na vida da tua igreja. Obrigado, Senhor, pela semana que passou, por todos os dias com a tua presença conosco, pela provisão de todas as coisas, a nossa vida, a nossa mesa, o nosso alimento, pelo trabalho. Ó Deus querido, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe profundamente nessa manhã, para que possamos estar louvando e te adorando em espírito e em verdade. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, ajuda-nos para a glória e louvor do teu santo nome. Nós te oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 150. Salmo de número 150 e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 150. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida, e de fato nós possamos estar louvando e adorando o nome do Senhor, porque a ordem, o imperativo da palavra de Deus, como diz aqui no Salmo, é que todo ser que respira louve ao Senhor. E nós faremos isso agora, louvando o nome do Senhor, cantando este cântico. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Tempo
estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sim, Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor conceda continuamente a graça, a misericórdia sobre cada um de nós. Nós vamos passar ao momento da mensagem da palavra de Deus. Então você já se prepare espiritualmente, esteja sempre orando, rogando ao Senhor que fale ao seu coração, assim como Ele o tem feito em toda a nossa vida, a nossa caminhada cristã. À medida que estamos lendo e buscando a palavra do Senhor, Ele tem nos agraciado com a sua bênção de misericórdia. Queridos irmãos, abra a palavra de Deus lá no texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, apenas o versículo 3. Filipenses, capítulo 1, apenas o versículo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, apenas o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Você pode aqui repetir comigo, aqui no templo, e também em casa, faça essa leitura. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos na beleza da tua santidade e te agradecemos pela tua palavra ao nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, pela oportunidade única de estarmos na tua santa e bendita presença. Nessa manhã nós pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos, o nosso coração, abra os nossos ouvidos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Faz assim, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome. É o que nós oramos e agradecemos no santo nome de Jesus, teu Filho. Amém. Essa palavra é extremamente interessante no texto. Ela vem de uma saudação do início da carta de Paulo aos Filipenses, onde ele, juntamente com Timóteo, vai dizer no início que são servos de Cristo Jesus e ele está escrevendo a todos os santos também em Cristo Jesus e acrescenta mais pessoas a esse prefácio que ele faz, essa saudação aqui na carta aos Filipenses,
que vivem em Filipos. Então, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí então, ele vai, com essa palavra aqui no verso 3, dizer que dá graças ao seu Deus, ou ao nosso Deus, por tudo o que ele recorda desses irmãos. Um certo casal de idosos, eles tinham extrema dificuldade, devido à idade, para se lembrar das coisas comuns do dia a dia. E decidiram que iriam anotar tudo aquilo que precisavam para o dia a dia. E todos os pedidos que um fizesse para o outro seria anotado para que não esquecessem. Isso aí evitaria, claro, de esquecer daquilo que mais o outro gostava ou de algum pedido especial. E numa certa noite, a esposa perguntou ao seu marido o que é que ele queria antes de deitar. Então, ele disse: sim, eu quero um pouco de chocolate com uma cereja em cima. E a esposa foi para a cozinha preparar um pouco de chocolate para o marido. E aí, só que quando ela estava indo para a cozinha, ele falou para ela: olha, você não vai anotar o que eu pedi? E ela disse: não, tudo bem, não precisa, eu não vou esquecer o que você quer. E aí ela foi para a cozinha, passou um certo tempo, e depois ela volta com um prato de batata fritas, juntamente com ovos, com um copo de suco de laranja. E aí o marido olhou para ela e disse: eu disse que você deveria ter anotado, você esqueceu as torradas. Então veja, a memória dos dois completamente falha, a memória dos dois necessitando das anotações, e eles assim não fizeram. A nossa memória é algo incrível, é algo espetacular do ser humano, um bem dotado que o Senhor concedeu a cada um de nós. Essa nossa memória permite que nos lembremos de eventos que aconteceram há poucos instantes, mas também nos leva a lembrar de eventos que foram de décadas atrás, inclusive até da nossa infância. Essa memória aqui, ela permite que você se lembre de momentos alegres, de momentos tristes, de histórias, de palavras que você disse ou ouviu, de situações de fortes emoções, histórias de livros que você já leu, entre muitas outras coisas. A memória, no final das contas, ela é um presente maravilhoso daquilo que o Senhor nos concedeu. Mas devemos levar em conta que haverá ou há momentos em que essa memória pode falhar, como foi no caso da ilustração desse casal de idosos, seja pela idade, seja por algum motivo de doença. E o tempo parece diluir essa memória, nos levando a esquecer de coisas importantes, de fatos extremamente profundos em sua relevância na nossa vida. Nós nos lembramos de eventos passados, mas às vezes a imagem desses eventos lá atrás nem sempre volta com grande clareza, a gente não lembra dos detalhes. Então, para todo mundo, finalizando, pode chegar o dia em que a memória venha a falhar por completo. No detalhe aqui dessa passagem, o apóstolo Paulo trata a questão da sua memória. Olha que coisa interessante no texto. Ao escrever a sua epístola aos Filipenses, as lembranças do apóstolo Paulo vêm à tona, estão diante dos seus olhos. Ele dá voz a algumas coisas que se lembra de pessoas que ele cita no texto, pessoas que para ele são extremamente importantes, são irmãos importantes. E quando essa carta aos Filipenses estava sendo escrita, as memórias do apóstolo Paulo naquele momento são tudo que ele tem. Claro, não estamos excluindo aqui a presença de Cristo com ele, a sua fé, a sua confiança, a sua convicção, a palavra de Deus, mas humanamente falando, eram as únicas coisas que ele possuía naquele momento de prisão. Ele está numa prisão romana, aguardando o momento da sua execução. Essa aqui é uma das cartas que chamamos as cartas da prisão, em que Paulo escreve quando está preso em Roma.
E à medida que Paulo escreve, ele põe os seus pensamentos, as suas memórias no papel, relembrando do seu relacionamento com a igreja e de pessoas especiais para ele e ao seu ministério. Ele leva aqui em consideração as memórias descritas no passado e certamente ali bem próximo ao momento presente em que ele se encontra. Com isso, nós vamos aprender o que essas memórias têm a nos ensinar. Qual a mensagem aqui da palavra de Deus ao meu, ao seu coração, ao seu, que você está em casa ouvindo essa palavra, vendo as palavras escritas aí na carta aos Filipenses? O que é que essas palavras têm a nos ensinar por meio do apóstolo sobre como devemos estar lembrando, principalmente dos nossos irmãos na fé? Então, em primeiro lugar aqui, o apóstolo Paulo, ele tem memórias do passado. Ele recorda a salvação comum a todos. Esse é o primeiro ponto que ele trata aí no verso 1, no versículo 1. Ele recorda da salvação que é comum a todos, comum a ele, comum aos irmãos de Filipos e a tantos outros a quem ele pregou o Evangelho. Paulo dirige sua carta aos santos em Cristo Jesus. Olha o que está no texto. Ele escreve aos salvos. Quando ele trata aqui como santos em Cristo Jesus, são aqueles que foram santificados, aos que foram justificados, regenerados pela graça de Cristo, por meio do seu Espírito Santo. Então ele começa a recordar da salvação comum a todos. No verso 2, ele menciona aí Deus nosso Pai, também com uma referência ao Deus que é Pai de todos aqueles que foram salvos pelo próprio Deus. No versículo 5, ele fala de sua comunhão no Evangelho. Ele chama de irmãos aí, há uma sequência repetitiva de 8 vezes ele usar essa expressão para com aqueles salvos em Cristo Jesus. E essas frases aqui destacam a experiência comum da salvação de Paulo e desses irmãos filipenses. Por isso Paulo lembra um passado comum juntamente com eles. Então ele tem memórias do passado, e essas memórias elas estão ligadas ao que é comum entre eles, a salvação em Cristo Jesus. Ele tem alguns aspectos aqui de lembrança, quando ele recorda de sua experiência de salvação, descrita lá em Atos capítulo 9, de 1 a 9, depois você pode ver esse texto. Ele se lembra também, ele recorda dos eventos que o levaram até a cidade de Filipos, está em Atos 16, de 6 a 12. Ele recorda das pessoas que foram salvas pela primeira vez. Ele cita Lídia, está em Atos 16, 13 a 15. Ele lembra de uma jovem que estava possuída por demônios, a quem o Senhor livra ela e ela passa a ser salva. Está lá em Atos 16, de 16 a 18. Ele lembra de um carcereiro, juntamente com sua família, que se rendem ao Senhor. Está lá nos versos 19 a 32 do capítulo 16 de Atos. Ele se lembra também da comunhão que tiveram juntos, nos versos 16 a 40 do capítulo 16 de Atos. Então, todas essas memórias encheram o coração do apóstolo Paulo com ações de graça e de alegria, que é o que ele expressa justamente no versículo que tratamos essa manhã. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. É importante, meus irmãos, trazer à memória a nossa salvação, mas não apenas a nossa, mas a de todos os nossos irmãos salvos, que o Senhor Jesus Cristo juntou em seu precioso aprisco, e o que todos aqueles que Ele pôs no nosso caminho. Isso aí é extremamente importante também. Isso aí causa união, causa comunhão, causa unidade entre nós. Nós somos importantes uns para os outros. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, escrevendo essa carta aos Filipenses, lembra com muita alegria, recorda, e ele dá graças a Deus por isso. Olha que coisa extremamente importante. Ele não usa essa frase de que recorda com alegria daqueles irmãos e pronto, mas ele diz que agradece a Deus por Deus conceder isso, trazer isso à sua memória, de não esquecer dos amados irmãos, de todos aqueles que cooperaram com ele no ministério da palavra, e ele faz isso com uma alegria. Nós somos importantes uns para os outros.
Se você olhar ao seu redor, você vai precisar considerar todos os salvos em Cristo Jesus que foram e que têm sido bênção para a sua vida. É bom lembrar, é bom recordar daqueles que um dia foi o nosso pai na fé, a mãe na fé, aquele irmão que nos levou à igreja, aquele irmão que nos ajudou a uma mudança de vida por meio de Jesus Cristo. É preciso se lembrar de todos os redimidos e que todos esses redimidos compartilham a salvação comum em Cristo Jesus. Mas ele não só apenas recorda aqui daqueles que foram salvos por meio de Jesus Cristo, que ele chama da comunhão, da salvação comum a todos, mas ele também recorda do serviço comum a todos. Não uma salvação única para todos, mas daquilo que cada um prestava como serviço comum. Ainda aí no verso 1, Paulo se refere a si mesmo como servo. É muito interessante aí essa colocação do apóstolo Paulo, onde ele sempre, até em outras cartas, ele começa as suas cartas dizendo: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo em Cristo Jesus. E ele usa a expressão de servo aí, tanto para ele quanto para Timóteo, de que ele é, como significado da palavra servo, um escravo, um doulos, um escravo de Cristo. Ele é e se sente propriedade do Mestre Jesus. Ele se junta aqui a Timóteo para lembrar que eles são redimidos e o que eles têm em comum, além da salvação, é de serem servos do Senhor Jesus Cristo. Ele faz isso, ele faz essa conexão, lembrando lá em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 20, quando ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso coração. Olha que bênção da parte do apóstolo Paulo. Como ele lembra que além de ter uma salvação comum a todos, ele lembra que é servo, e que todos aqueles que são seus irmãos em Cristo também são servos do Senhor. Ele recorda que somos servos em Cristo Jesus. Em Filipenses capítulo 4, lá no versículo 3, mais adiante do texto que estamos lendo, ele diz: a ti, fiel companheiro de jugo, de trabalho, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com o Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ele fala de mais servos que juntamente com ele trabalham para o engrandecimento do reino de Deus. Então Paulo recorda quem é o seu verdadeiro companheiro de jugo, companheiro de trabalho, e aqueles também que trabalharam com ele no Evangelho, e ele faz isso com extrema alegria. Os filipenses eram colaboradores de Paulo. Essa aqui é a carta chamada Carta da Alegria. Ela tem um contraste fantástico entre alguém que está preso e escreve com alegria, e escreve com incentivo para aqueles irmãos que iriam ler a palavra do apóstolo Paulo. Então, é preciso recordarmos de como muitos foram e são colaboradores conosco, assim como foram esses irmãos de Filipos colaboradores de Paulo. Eles ficaram ombro a ombro com ele nos bons e nos maus momentos. O apoiaram, trabalharam com ele e o ajudaram a cumprir a vontade do Senhor na sua vida. Por isso, ele dá graças a Deus por tudo que recorda desses irmãos. Precisamos nos lembrar, irmãos, dos que trabalharam conosco ao longo dos anos. É necessário isso para o fortalecimento da nossa caminhada cristã e da nossa fé. Todos aqueles que serviram e servem ao Senhor conosco, e todos os preciosos irmãos que oraram e oram ainda, nos apoiando em cada ministério, seja o ministério pastoral, seja o ministério de presbítero, de diácono, seja entre irmãos no trabalhar na igreja. Nós precisamos estar lembrando desses irmãos que foram e são apoio e encorajamento a ponto de estarmos servindo com alegria ao Senhor. É importante recordar das bênçãos do passado, como afirma lá o autor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, quando ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de
testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a recordação, o recordar de todos aqueles que servem, que serviram e servem hoje como nuvem de testemunha por tudo aquilo que temos feito para o Senhor com a ajuda uns dos outros. O apóstolo Paulo tem memórias do passado e ele lembra dessa memória do passado com grande alegria. Mas ele também não só tem essa memória do passado, como ele tem memórias do presente. Ou seja, ele recorda o amor diferenciado entre irmãos. Nós temos um amor único que vem da parte de Deus, porque Deus é amor. Assim o apóstolo João define Deus numa das suas cartas. Deus é amor. Então Paulo recorda desse amor diferenciado, desse amor único, desse amor sublime que vem do Pai das luzes para o nosso coração. O vínculo de amor cristão entre Paulo e os filipenses, ele traduz aí no capítulo 1, agora lá embaixo, no verso 7 e 8, quando ele diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos, olha ele estendendo o recordar dele a todos aqueles que cooperaram com ele para o amor, com amor para com o Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tem de vós, na terna misericórdia de Cristo. No capítulo 4, aí no verso 1, ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O apóstolo Paulo lembra do presente, lembra do momento, mesmo estando preso em Roma, onde o seu destino era a Espanha, era o seu desejo de chegar aos confins da terra, e esses confins da terra, dentro desse contexto, na cabeça do apóstolo Paulo, era a Espanha, mas ele não chega lá, ele é morto em Roma. Então, ele traz no coração essa recordação como uma forma de também fortalecimento, de comunhão, de unidade para com aqueles que o Senhor concedeu que atravessassem a vida do apóstolo Paulo, que fizessem parte da vida do apóstolo Paulo. Por isso, ele tem esses irmãos queridos no coração. Eles compartilham, diz ele, um amor que não é encontrado no mundo. O amor do mundo é completamente diferente, um amor egoísta, um amor que pensa em si mesmo, um amor que não dá nada em troca, mas aqui ele está falando do amor de Deus, um amor que se doa, um amor sacrificial, é um amor ágape. Então, esse amor não existe no mundo, mas esse amor só existe no Evangelho, esse amor só existe na igreja, mesmo com todas as limitações, mesmo com todas as falhas, mesmo com todos os erros, mesmo com tanta gente diferente, com tanto pensamento diferente, com tanto caráter e personalidade diferente, mas o amor, ele é o mesmo. O amor é o amor de Deus no meio da sua igreja. Por isso ele diz que eles compartilham desse amor espiritual dado por Cristo, e ele diz que esse amor transcende todas as coisas. Quando ele escreve a 1 Coríntios, lá no capítulo 13, e você vai ler do verso 1 ao verso 8, você vai ver ele redirigindo esse esqueleto todo formado sobre o amor, de que o amor não se exaspera, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo pode, tudo suporta, tudo espera. Ele está definindo Deus nesse amor, e esse amor dentro da igreja. Esse é o amor que marca o povo de Deus, como lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 15 e 16, onde ele diz: esse amor é para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. No verso 16, ele define, dando resultado desse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele não apenas recorda, como tendo memórias do presente, desse amor diferenciado, irmãos, entre o povo de Deus, mas ele também recorda do trabalho cristão, que também é diferenciado.
Quando se lembra desses irmãos, o apóstolo reflete sobre a maneira como eles serviram ao reino de Deus, ajudando o apóstolo, abençoando o seu ministério apostólico. Ele recorda de todo o trabalho precioso que foi dispensado por esses irmãos com muito esforço e com muito amor à sua obra. Ele destaca em Filipenses 1,19, dizendo que eles suplicaram por mim, vocês oraram por mim. Eu não esqueço disso. É uma bênção, uma alegria. Eu dou graças a Deus por poder recordar de vós, porque vocês oraram por mim e comigo, suplicaram por mim. Eles enviaram também Epafrodito, que foi um mensageiro da igreja de Filipos, a ajudar Paulo, a contribuir no ministério de Paulo, a auxiliar Paulo quando estava na prisão. Filipenses capítulo 2, 25 a 30. Ali ele vê renovados os cuidados com muito sacrifício por parte desses irmãos, apoiando o ministério de Paulo. No capítulo 4, do verso 10 ao verso 14, ele traz à memória aquilo que foi algo tratado no início das suas viagens. Quando ele parte da Macedônia, outras igrejas não tinham necessariamente abandonado a Paulo, mas na verdade nem se entregaram nessa empreitada, nem se colocaram em disposição. Paulo, nós te ajudaremos, nós estaremos juntos com você, nós caminharemos contigo. Quando você estiver lá na viagem missionária, quando você estiver lá em outra cidade, em outro país, em outra nação, pregando o Evangelho, nós estaremos contigo de uma forma ou de outra. Mas eles não se achegaram a Paulo, e Paulo descreve isso. Em Filipenses capítulo 4, verso 15, Paulo se lembra de todas essas coisas, e lembrando disso, ele fica profundamente e eternamente grato. Esse mesmo nível de gratidão que o apóstolo Paulo teve aqui deve encher o coração do povo de Deus, deve encher o meu e o seu coração, a recordarmos de todos aqueles que nos serviram e servem. Isso nos fortalece e fortalece a nossa caminhada cristã. Então o apóstolo Paulo teve memórias do passado para com esses irmãos, ele teve memória do presente, mas ele, por último, aqui tem memórias positivas. É uma parte extremamente importante dentro de uma igreja e no meio do povo de Deus, é ter memórias positivas. O que são elas? Lendo a carta de Paulo aqui aos Filipenses, nós vamos notar, você vai notar aí, se você ler a carta, que Paulo tinha muitas coisas positivas a recordar e a dizer. Que coisa interessante. Se você for ler a carta, você praticamente não vai ver nada negativo, ou quase nada. E ele só aponta para as coisas positivas da igreja. Um único comentário negativo que Paulo faz aqui no texto está aí no capítulo 4, no versículo 2, onde ele vai incentivar as mulheres Evódia e Síntique a caminharem juntas na unidade cristã, porque elas estavam tendo algumas divergências. E aí ele recomenda que elas caminhem juntas, que mantenham a unidade, mantenham a comunhão, tenham um só pensamento. Mas no restante do texto, as palavras do apóstolo Paulo a essa igreja é toda de natureza positiva. A igreja de Filipos era uma igreja perfeita, que já deve ter passado na sua cabeça. Então, que bênção, né, pastor? A igreja era perfeita, era de bênção desses irmãos maravilhosos, irmãos até que, se possível, nem pecavam. Não, eles pecavam sim. Essa igreja não era perfeita, era como qualquer igreja composta de pecadores redimidos, tanto no passado como nós somos hoje. Haviam problemas, haviam dificuldades, houve pessoas que fizeram coisas erradas, assim como hoje há pessoas com atitudes ruins. Todo tipo de pessoa havia ali na igreja de Filipos, como há nos nossos dias. Essa igreja não é perfeita. Esses irmãos eram imperfeitos. Aí a pergunta fica, então, por que não há registro dos pontos negativos? Por que Paulo não enche a carta de reclamação, de advertência, de exortação? Quando Paulo escreve para essa igreja, ele não se concentra nas coisas negativas, não que não houvesse, mas ele não concentra suas forças a mandar uma carta completamente negativa para a igreja. E ele sabia que havia problemas entre eles, ele já havia corrigido muitos problemas, ele já havia chamado a atenção de muitos irmãos.
mas ele escreve recordando os pontos positivos do povo de Deus. Eles estavam orando por Paulo, testemunhando, compartilhando o Evangelho. Eles estavam trabalhando, é isso que Paulo vai destacar aqui na carta. Eles estavam sempre se dando sacrificialmente. Nós somos sempre propensos a observar os pontos fracos dos outros. Já pensou nisso? É incrível como as igrejas estão mais lotadas disso. É o irmão entrando na igreja e a gente já vai olhando, já vai vendo o modo de andar, o modo de vestir, a maneira como fala, a maneira como isso, aquilo, o comportamento, as atitudes, porque ele tem uma personalidade assim. A gente só aponta os erros, a gente só olha o negativo, a gente não olha o positivo. O que tem de bom naquele irmão, imperfeito, limitado, sem muita coisa aparentemente a dar? Ele é um salvo em Cristo Jesus. Paulo vai lá no começo desse texto do capítulo 1 chamá-los de santos. Enquanto Cristo trata como santos, redimidos no seu sangue, nós apontamos o dedo e enchemos de defeito. E só apontamos defeito para aquela igreja. E o que mais tem hoje? As dificuldades que nós temos de desigrejados, de pessoas que mudam de igreja, porque acham que tem a igreja perfeita ali na esquina, é justamente por causa desses pontos aqui. É porque deixa de ler uma carta aos Filipenses para ver que com alegria o apóstolo Paulo recorda de irmãos falhos, irmãos limitados, irmãos que tinham suas deficiências, que tinham as suas insuficiências, mas ele não aponta para o lado negativo. Apesar de que ele chama a atenção lá no capítulo 4, no verso 2, aquelas duas irmãs. Ele não deixa passar, mas ele aponta para o lado positivo delas. Nós precisamos estar aqui assim como Paulo, não propensos aos pontos fracos apenas. Eles precisam ser tratados, não vamos descartar, mas precisam ser tratados com amor e com verdade. Mas precisamos muito mais amar esses queridos irmãos. E Paulo escolhe aqui recordar as coisas boas, se limitando a focar nas coisas, não se limitando a focar nas coisas negativas, até porque é mais fácil ser negativo, é mais fácil falar mal, é mais fácil apontar, é mais fácil dizer que a igreja está ruim, não presta, o pastor não serve, o presbítero não dá, aquele diácono não ajuda, o conselho não serve para nada, a maioria dos irmãos não tem a verdade, da qual muitos apontam para si mesmo e diz que tem, e que são dotados de todo o conhecimento, e por aí vai. E o legalismo toma conta da igreja. Mas o apóstolo Paulo não faz isso aqui. Ele lembra aqui que o amor verdadeiro sempre vê o melhor dos outros, mesmo sabendo que nós somos limitados. Você já pensou se Deus levasse em conta apenas os nossos erros? Não estaríamos aqui, não seríamos chamados, não haveria plano de salvação. Mas Jesus vem para esses imperfeitos, para esses doentes, para esses limitados, para nos fazer recordar da salvação em Cristo Jesus e daqueles que foram salvos pela graça comum a todos, pela salvação comum a todos. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, destacando aqui, eu fiz questão de destacar 3 versículos desse texto, versículo 5, versículo 7, versículo 8, destacando de que esse amor que nos faz olhar o positivo das pessoas e tratar o negativo como amor, esse amor não procura os seus próprios interesses, pensa nos outros. Esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o fechamento aqui desse texto do apóstolo, aqui no capítulo 3, é fantástico. Diz que esse amor jamais acaba. Ele se refere a Deus, porque Deus é eterno. Deus não teve princípio nem fim. Ele é de eternidade a eternidade, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Por isso que ele diz que o amor jamais acaba. Queridos irmãos, nós concluímos lembrando e recordando de que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, ele sabe, ele tem plena certeza de que ele foi um servo abençoado por Deus através dessa igreja, através desses irmãos. Ele dedicou tempo para ser uma bênção para outras pessoas e certamente recebeu bênção e graça de outras pessoas. Uma maneira de fazer isso foi por meio do uso adequado da memória, e ele faz isso com gratidão.
Ele usa a memória para ser bênção para esses irmãos. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Quantas vezes hoje na igreja nós temos dito isso para um outro irmão? Eu dou graças a Deus por tudo que eu recordo de você, por tanta coisa boa, pelas suas palavras que edificaram, pelas suas contribuições, pela sua fé, pelas suas palavras de encorajamento, pelas suas orações, pela tua presença, mesmo muitas vezes sem dar uma palavra, mas foste sempre constante. Eu dou graças a Deus de tudo que recordo de vós. E o apóstolo Paulo faz isso, fazendo um uso extremamente adequado e profundo da sua memória, com extrema gratidão a Deus por tudo aquilo que recorda desses irmãos. Queira Deus que nós cheguemos a uma idade avançada com a memória boa, a ponto de lembrar de cada um dos nossos irmãos, a ponto de lembrar de todos esses pontos importantes que estiveram e estão na nossa caminhada cristã. Eu gosto muito de recordar do reverendo Davi Falcão, que foi um pai na fé para mim. Sempre, vez ou outra, eu estou falando nele, trazendo à memória o quanto ele foi de bênção para a minha vida, o casamento que ele fez, meu com Dilza, as palavras, as orientações, o desejo dele no coração de que eu fosse ao seminário, de tudo aquilo que pacientemente ele fez para comigo, e tantos outros colegas pastores, irmãos e irmãs que tiveram essas atitudes para que hoje eu pudesse me recordar disso. Então, irmãos, que nós possamos trabalhar a nossa memória com graça diante de Deus, que nós possamos estar sempre recordando, agradecendo a Deus e dando graça por tudo que nós nos lembramos dos nossos queridos e amados irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus continue nos instruindo na sua palavra, para a glória também e louvor do seu santo nome. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu peço a você que fique em pé, e você em casa também que possa abrir o seu inário, um novo cântico no hino de número 19, onde tem como título Rei Sublime. Vamos louvar ao Senhor nesse momento, para o momento dos dízimos e das ofertas, agradecer a Deus por podermos devolver a Ele o que primeiro Ele nos concedeu. Rei Sublime é o título do hino de número 19. Louve conosco. Celestial.
nós temos mantido o momento do recolhimento dos dízimos e das ofertas no templo, mesmo sabendo que a maioria dos irmãos não pode estar conosco para dizimar aqui, no momento presente, mas nós oramos ao Senhor, dando graças por esses dízimos e pelas ofertas, fazendo o recolhimento com aqueles que podem estar conosco e pelos outros métodos já orientados pela igreja e passados para os irmãos que estão em casa, a fazerem os dízimos e as ofertas serem recolhidos por meios bancários e em outros pontos já colocados. Então, eu convido o diácono Carlos a estar orando, agradecendo a Deus, ao Senhor, por esse momento de termos alçado ao gasofilácio os dízimos e as ofertas. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, Senhor, mais uma vez estamos aqui louvando e agradecendo o Teu nome por estarmos aqui reunidos, Senhor. Nesse momento também, enquanto filhos, também somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, Teu sustento, Tua manutenção em nossas vidas, Senhor. Seja no alimento, na bebida, na saúde e tantos outros benefícios que o Senhor tem sempre provido, Senhor, para a nossa sobrevivência. Nesse momento de ofertório, nós agradecemos por Ti, Senhor, pela Tua subsistência em nossas vidas e também pela vida de cada irmão que contribuiu, Senhor, com dízimos, ofertas, com alimentos também para a cesta da partilha e mesmo aqueles que não puderam estar aqui presentes, Senhor, que não podem estar pelas limitações que nós temos de saúde, de idade, mas o Senhor vê o coração de cada um e vê, Senhor, a fidelidade com que eles continuam, Senhor, contribuindo para a Tua obra e fazendo com que ela continue a se desenvolver, sustentando missionários, obra social, cumprindo compromissos também e tantas outras atividades, Senhor. E pedimos pela vida de cada um desses e também por aqueles que não puderam contribuir, que o Senhor esteja abrindo as portas, os corações para que possam assim fazer, quando possível. Dessa forma, nós te agradecemos por tudo e oramos juntos. Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu te damos. Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu te damos. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós vamos encerrar esse momento da devocional, a primeira parte do culto ao Senhor, e logo em seguida passaremos ao momento de estudo da escola dominical. Vamos fazer a oração em conjunto, a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, e assim estaremos dando por encerrada essa primeira parte. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis assentar, irmãos, que Deus nos abençoe e vamos passar um momento de estudo da Palavra de Deus. Você que está em casa e nós voltamos, domingo passado, voltamos a trabalhar aquela revista da escola dominical e vamos dar continuidade, estarei falando da página, do título, para que possamos continuar estudando a Palavra do Senhor.